मृत्योन्मुक्षीयमामृतात् त्र्यम्बकैर्यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकम् Muitas experiências, né? Mas eu acho que hoje eu estou relembrando uma situação que eu vivi com o Satya Sai, no momento em que eu vivi uma experiência de quase morte, onde o Wellington, né, teve no hospital, eu estava em coma, e ele passou vibute nos meus lábios. Eu não sei se foi nesse momento, se foi antes, se foi depois, que eu vi uma árvore muito grande, com várias... os frutos dela eram umas chamas, e dentro dessas chamas tinham rostos. E eu olhava, parecia um pinheiro, né, uma árvore que fazia um bico. Quando eu olhei a última chama, estava ali Ramakrishna. Aí eu falei assim, nossa, então Ramakrishna deve ser Deus, né, porque tá lá no topo. E uma voz falava para mim assim, não, todas essas pessoas são Deus, você só verá Deus através do outro. Eu achei muito interessante. Na época eu tinha uma ligação mais com o budismo, quando eu fiz essa cirurgia, e não fiz associação com nada. E hoje, para minha alegria, hoje eu no centro de Vila Isabel, eu faço uma prática, conduzo, né, uma prática que é da meditação na luz, onde eu vejo dentro da chama a imagem de Satya Sai. Achado, né, o meu primeiro livro, Sevada, que é o Sadhana, estava lendo, e nessa época eu também já me sentia atraído pela cultura indiana. Então eu havia conseguido um professor de sânscrito. Eu tinha curiosidade daquele idioma, e até o Priya, que você conhece. E eu estava com ele uma vez por semana. Então, numa ocasião, eu havia ido à aula com ele, e a aula dele é uma aula bem tete-a-tete, bem artesanal, assim, ele vai te passando, você vai anotando, vai pensando. Então tinha um caderninho onde eu montava tudo, prendia os símbolos. E também nessa ocasião eu estava também com o meu livro Sadhana, coincidentemente. E eu saí de uma aula, muito satisfeito, e passei no lugar, passei no outro lugar antes de chegar em casa, eu morava na Lapa mesmo, hoje eu queria agora, ou morava. E quando eu cheguei em casa, eu me dei conta de que o saco não estava comigo. Eu havia deixado em algum lugar, não era na casa do Pico, eu havia saído com o saco. Mas deixei em algum estabelecimento onde eu entrei. E eu fiquei muito tocado por isso, porque eu já tinha compreendido que aquele livro ele tinha mensagens inigualáveis, e o sânscrito, o assunto do sânscrito era um assunto que era um idioma que eu estudava. Só de estudar eu já sentia uma espécie de elevação
sem que eu soubesse explicar por quê. Então eu fui primeiro, voltei em todos os lugares que eu lembrava que eu tinha passado, não encontrei. Voltei para casa e considerei a possibilidade de eu ter chegado e jogado em cima de algum lugar, não ter percebido. Então procurei em cima dos lugares óbvios, onde eu chego, coloco uma coisa ou outra. Não estava, comecei a procurar lugares não óbvios. Comecei a ver, assim, armários, assim, ter lugares que era impossível de ter. Por que eu colocaria lá? Mas eu acabei procurando nesses lugares também, por via das dúvidas. Não encontrei e fiquei assim, abatido por ter perdido aquilo, porque eu achei que eu tinha desperdiçado com desatenção uma oportunidade muito importante, talvez a melhor oportunidade de todas da minha existência. E o que eu fiz? Eu disse, eu vou orar a Sai Baba. Me ajoelhei e disse a Sai Baba que eu tinha sido culpado de ter perdido um caderno com o sânscrito e o livro dele. Eu fui desatento, não sabia nem onde eu tinha perdido, mas que se ele achasse que eu merecesse ou que valesse a pena me devolver isso, eu sabia que ele poderia fazer se ele quisesse, que ele me desse essa dádiva, porque eu ia cuidar muito do material, e era muito importante para mim. Eu fiz essa prece assim, com absoluta sinceridade, sabendo que eu poderia não ser atendido, e que isso não seria uma coisa ruim. Eu fui, então desci. Eu morava no edifício, desci para fazer alguma coisa. Não sei o que era mais. Daí um tempo eu voltei já não pensando na coisa. E quando eu chego em casa, assim, que eu passo o olho por cima das coisas, assim, eu vi um jornalzinho pendurado na cadeira. Eu falei, não é possível. Eu não poderia não ter visto, porque esses são os lugares óbvios, né? Os primeiros lugares que eu procurei, né? Quando eu peguei assim, abri, era um jornal que eu tinha perdido, com um caderno de sânscrito e com um livro Sai Baba, estava tudo perfeitinho. As mesmas marcas, tudo no livro, as minhas anotações, tudo lá. Essa foi a primeira experiência assim, de influência direta no mundo material que eu pude perceber da minha relação com Deus, porque a minha relação com Deus sempre existiu, mas eu não vou dizer que foi por causa disso, eu não sei, mas assim, o que aconteceu de fato é que a partir do momento em que eu comecei a me relacionar diretamente com essa manifestação divina que a gente chama Sai Baba, foi que aconteceu esse episódio que eu não tive antes, mesmo na minha vida, antes um episódio tão marcante assim de uma coisa acontecendo no mundo material proveniente do eterno, tão marcante, assim, tão óbvia. Não tinha acontecido antes. É isso. Queria comprar o livro O Homem dos Milagres, mas não tinha dinheiro para comprar. E aí chegou uma época, meu tio fez aniversário, e eu quis comprar esse livro para o meu tio. E aí eu comprei e vim pensando, né? Oh, meu Deus, eu mesmo não tenho esse livro, e no entanto eu estou comprando para o meu tio. Depois de repente até eu pego com ele para ler. E aí eu fui no aniversário do meu tio, dei o livro. Isso foi no fim de semana. Quando chegou na segunda-feira, eu nessa época era voluntária da escolinha. Quando chegou na segunda-feira, eu cheguei na escola e era o dia da Maria da Paz, que é a diretora da obra social. Aí, oi, Paz, tudo bem e tal. Aí ela veio e me deu esse livro de presente. Aí, quando ela me deu aquele livro, eu tive um choque, né? Eu falei, Paz, como que você trouxe esse livro para mim? Contei para ela a história. E ela disse que quando acordou, a primeira intuição que ela teve foi, hoje a Emília hoje está na escolinha, eu vou levar o livro para ela. E aí eu trouxe. Então isso para mim foi uma coisa sem explicação, que ele deu muita emoção. Porque no fundo ele ouviu o que eu falei e me deu o livro que eu tanto queria ler para eu ler. E fora as outras, né? Tantas vezes que a gente quer fazer uma coisa, não sabe se está certo, não sabe se está errado, aí de repente vem aquela intuição, olha, faz ou não faz, e a gente segue, né? Eu sigo isso. Quando acontece isso, eu tenho certeza que a Sai Baba me mostrando o melhor caminho, a melhor coisa a seguir, né? E quando eu faço alguma coisa boa, eu agradeço muito a ele,
E acho que Sai Baba foi a luz que entrou na minha vida. E não tem palavras para agradecer e para dizer o que ele realmente é e significa na minha vida como um todo. Eu tive entrevista, né, com o Swami, isso é uma coisa que, né, algumas pessoas tiveram, mas até a circunstância eu considero curiosa, porque nesse dia que o Swami chamou meu grupo para a entrevista, várias coisas haviam acontecido e eu desejava muito pegar uma primeira fila no Darshan para entregar cartas que eu tinha para entregar. Há vários dias eu não estava conseguindo isso. E nesse dia eu estava muito aborrecida, porque eu não conseguia, eu estava presa a uma situação, né, de cuidar de uma pessoa, e eu não conseguia chegar cedo ao Darshan, e eu queria entregar as minhas cartas. E nesse dia eu estava um pouco aborrecida, eu me sentei lá atrás e eu pensei comigo, Swami, eu não consigo entregar minhas cartas a você, eu não consigo chegar mais cedo ao Darshan, porque eu tenho que trazer uma pessoa, e essa pessoa sempre vem mais tarde. E eu disse, eu estou mesmo muito chateada com isso, e vou lhe dizer, eu não acredito que você seja Deus. Se você é Deus, hoje você vai ter que vir até aqui atrás, onde eu estou, e vir buscar minhas cartas. Eu fiz esse desafio, né, que eu até me arrependo, mas enfim, no estágio que eu estava naquele momento. E naquele dia, Swami chamou, através de uma criança que estava sentada lá na frente, chamou o nosso grupo para entrevista. E assim que eu entrei, a gente sentou na sala de entrevista, e depois de eu ter chorado muito, eu entreguei a Swami, né, antes, né, quando vi o milagre que ele fez naquele momento, que ele se aproximou de mim, ele me pediu as cartas foram suas primeiras palavras. Ou seja, a presença de Swami a gente percebe na nossa vida todos os dias, né? Eu quis contar esse momento porque, não sei, até esses desafios absurdos que a gente faz a Swami mostram que a onipresença e o amor que ele tem a nós, né? Os nossos erros, a nossa, enfim, infantilidade. Todos os dias eu tenho exemplos inúmeros. E a última experiência também foi muito boa, porque em 2010, em janeiro, eu tive meu filho, e em 2011 a gente foi com o João, né, o João Francisco, meu filho, ele não tinha feito nem um ano. Então ele fez o primeiro aniversário de um ano lá na Índia, no Ashram, ele aprendeu a andar lá no Ashram, e teve um Darshan que foi muito legal, o Swami já muito fragilizado, assim, né? Vinha na cadeira de roda e tal. O João no meu colo, 1 ano, né? Tava até com o Renato Sofiati também, com o filhinho dele, o Rafael. Aquele Darshan, sabe, demorado, que a gente ficou horas esperando o Sai Baba, e a gente achava que o Sai Baba não vinha mais, porque nessa época tinha alguns Darshans, acho que até pela questão física ele já não estava podendo ir sempre. E eu com o João no colo, o João querendo sair e tal. E na hora, assim, 10 minutos antes do Sai Baba começar o Darshan com a cadeira, o João dormiu no meu colo, sabe? Aquela Índia, aquela confusão, milhares de pessoas. E Sai Baba veio se aproximando, eu falei, cara, eu não posso deixar o João dormindo e Sai Baba passar. Aí eu acordei ele, tadinho, ele com 1 ano, né? Acordei ele todo descabelado, assim, meio que babando assim, no meu colo. Aí Sai Baba veio com a cadeira muito pertinho, eu peguei o João e fiz assim, né? E ele com o cabelo todo ruim, assim, e meio que, tipo, não sabendo o que estava acontecendo. Aí Sai Baba abriu um sorriso, assim, que acho que ele entendeu a situação, sabe? Abriu um sorriso, assim, e fez aquela mãozinha, assim, tipo, abençoando, sabe? Deixa o garoto dormir, deixa ele em paz, que ele tá aqui. Mas aquilo também, assim, pra mim, assim, foi muito significativo, porque para a vida do João, eu acho que fez muita diferença, sabe? Olhar para o avatar olhar para ele e fazer um gesto de bênção foi muito, muito, muito forte, assim. E depois a gente voltou à Índia outras vezes, mas o que eu falo de Sai Baba, assim, Sai Baba é tudo, cara, na minha vida, assim.
Independente, às vezes, eu estar perto do centro ou não, mas eu estou em casa, estou conversando com ele, estou rezando, estou fazendo minhas orações. A gente tem o nosso grupinho lá na Barra, que é pequeno, a gente reúne uma vez por mês. Mas a minha família é a família Sai, sabe? São vocês, o professor representou também tudo na minha vida. Além de meu avô, foi meu mestre também, como Sai Baba, foi quem me levou para Sai Baba, quem me ensinou a yoga, me ensinou tudo. Então, ter o Sai Baba e ter o professor próximo, para mim, ter o professor próximo era ter Sai Baba próximo. Né? Eu sentia muito essa energia. E agora os dois estão num outro plano, né, sem o corpo físico, da mesma forma. Sai Baba está na minha vida como professor, está na minha vida diariamente. Né? Não tem um dia que eu não leia, que eu não estude, que eu não fale, que eu não medite, sem pensar em Swami, sem pensar no professor. Tá? É isso que eu queria dividir com vocês. Obrigado, vamos sair. Meu nome é Valéria e eu conheci o Swami através de um livro que eu ia dar para uma pessoa de presente de aniversário. Aí só que depois, antes de dar o presente, eu fiquei folheando o livro, né? Antes de dar de presente. Aí eu vou tentar encurtar a história, que é muita coisa. Aí o que aconteceu? Foi aquele livro roxinho, Encarnação do Amor, sei lá. É o roxinho que muita gente também leu pela primeira vez. E depois que eu li assim, a 20ª folha, eu já estava com certeza absoluta que era o meu mestre, meu guru, meu amado. E aí depois eu tirei xerox, na época da xerox, da capa, né, que foi a primeira foto dele que eu tive, e também do nome dele. Eu nunca tinha tido essa coisa do nome. Pelo contrário, eu tenho até uma relação gostosa, assim, que eu acho que é de vidas passadas com o judaísmo. Então, não tem de jeito nenhum essa coisa de personificar, de achar que Deus é avatar, não tem isso. Mas só que tudo mudou assim, meu pensamento, tudo. Aí eu frequentava uma igreja batista, e o lar de Frei Luís também, ao mesmo tempo, olha que doideira. Aí eu tinha um padrinho assim com a foto de Frei Luís, Dr. Bezerra de Menezes. Aí quando aconteceu esse negócio do livro, eu peguei aquela xeroxzinha, né, do livrinho roxo e botei lá no meio dos meus mentores lá, né, pessoas que eu amo, assim, Chico Xavier, enfim. Aí eu peguei o retratinho dele e coloquei junto. Aí eu fiz uma oração, assim, muito assim de coração. Eu pedi para Deus, né, falei assim: Senhor, eu sei que o Jesus Cristo veio para a Terra para salvar os nossos pecados, mas como a luz pode ser rival da luz? Porque Sai Baba é puro amor. Assim, Jesus é maravilhoso, mas sabe quando você se identifica como se fosse um amor à primeira vista? Aí fiquei com isso na cabeça e continuei a oração, falando isso, né, que eu queria saber quem é Sai Baba, para ele me dizer quem é Sai Baba. Porque para mim era muito importante, porque eu estava sentindo um amor arrebatador. Naquela noite, eu sonhei com Sai Baba. Antes mesmo de vir aqui, de saber que existia Centro Sai Baba no Brasil, nem sabia. Aí o Swami apareceu para mim no sonho. Assim, eu estava como uma observadora, mas eu me via deitada no lugarzinho que eu sempre dormia, assim, no cantinho assim, do quarto. Então é como se eu estivesse vendo o meu próprio corpo. Aí eu vi, estava tudo lá perfeitamente no lugar. Aí, simplesmente, o Swami estava lá no meu quarto, colocando assim a mão esquerda no coração dele, né? E com o rosto muito sério, botando assim a mão em direção a olho fechado e colocando assim a mão em direção na minha cabeça. Eu não sei se foi me chamando, me abençoando, mas foi assim Aí eu tentava me aproximar dele, eu escorregava assim, como se tivesse uma bolha assim de proteção. Eu fui, assim, eu não sei nem o que eu ia fazer, eu acho que eu ia abraçar ele, então me jogar nos pés dele, não sei. Mas acontecia isso, né? Então eu vi de vários ângulos, porque eu tentava me aproximar dele, eu escorregava para um lado, escorregava para o outro, então eu vi dos dois perfis, eu vi o rosto dele, enfim. Aí depois aconteceram outras coisas,
assim, muitas coisas. Então, se eu falar aqui, vou ocupar tudo. Então é isso. Resumindo, Swami apareceu no meu sonho antes mesmo de eu saber que existia Centro Sagrado aqui no Brasil, aqui no Rio. E eu estou aqui hoje, até hoje. Meu amor à primeira vista, que agora é eterno. Eu apresento minha casa espiritual. Quando eu estou aqui dentro, eu vejo as pessoas e eu vejo claramente assim, a diferença da família de sangue, né? E a família espiritual. Não é que, assim, elas não se misturam tão sempre, mas eu me dei conta de que, às vezes, a pessoa com afinidade espiritual, a gente tem aquele maior vontade de estar junto, porque às vezes uma pessoa que está meio afastada, assim, filhos e pais, irmãos, são outra coisa. Mas, assim, cada pessoa que está aqui no centro, se eu puder dar um abraço de luz assim, em cada um deles, e cada vez que eu venho aqui, assim, é a minha família. É a minha família. Eu amo muito vocês todos. Lá no Lar de Luiz, na sala Meimei. Aí me orientaram, né? Vamos você fazer uma triagem, porque pode ser que você precise de um tratamento espiritual e tal. Aí eu fui lá. Aí eu falei pra moça que me atendeu, eu falei assim, olha, uma coisa que eu tô achando que tá, assim, me abalando muito, é que eu tô muito apaixonada por você, Baba. Muito, muito. Ele apareceu no meu sonho, como é que você falar? Ele apareceu no meu sonho e ela falou assim, por que você não vai ao centro? Eu falei assim, centro? Você não sabe, Baba, mas ele é indiano, como é que eu vou chegar perto dele, como é que eu vou assim, me aproximar dele? Aí ela falou assim, mas tem centro aqui no Rio de Janeiro? Por que você está pensando em Índia? Tem centro que é balada, né? Aí eu falei assim, tem centro no Rio de Janeiro? Ela tem. Aí ela falou assim, procura o endereço dele, porque tem. Ela se referiu a esse centro de Elizabeth, não uma outra. Aí ela me deu o endereço. Eu sei que eu vinha correndo, né, acho que uma quinta-feira à tarde. Aí, olha, foi uma sensação assim, inesquecível. Aí eu fiquei do lado de fora, aí eu vi aquele retratinho de sonho, né? Olha, eu chorei muito. Eu não tinha ninguém aqui, estava fechado. E eu segurava na grade assim, chorando. E era como assim, se fosse assim, eu tô presa, mas quando passar dessa porta aqui, eu vou ter liberdade. Foi assim que eu senti. Então eu agarrava assim no portão e só chorava. Enfim, resumindo, né, aí eu consegui vir no horário de cerimônia, sendo que eu já tinha tido outro sonho com o Swami. Eu sonhei que ele estava andando no Lar de Luiz e eu estava atrás dele chorando, como se eu quisesse que ele me desse atenção. Só que ele não virou de costas, eu estava atrás dele, ele caminhando. Ele não virou de costas, não deu a menor bola, assim. Aí ele foi, eu chorando atrás dele. Aí ele foi e se encostou assim no muro lá do Lar de Luiz, perto da sala Meimei. Aí ele virou para mim. Quando ele virou para mim, ele começou a se transmutar numa outra forma, numa outra pessoa. Aí ele começou a andar de novo. E eu comecei a andar atrás dele. Para mim não fazia a menor diferença. Eu sabia que era Swami, assim, era outra pessoa, mas eu sabia que era Swami. Aí o que aconteceu depois disso? Eu não sei se eu caí, eu sei que eu estava deitada no chão assim, aí ele ficou na minha direção assim, assim como se ele tivesse ajoelhado perto de mim assim, eu fiquei deitada. Aí eu vi assim, poxa, mas ele tinha uma assim, barba, era diferente, bem diferente. E ele falava umas coisas para mim enroladas que eu não entendi nada. Aí quando eu vim aqui a primeira vez, a primeira cerimônia, acho que foi em dezembro, né? Foi em dezembro de 2004. Aí eu fui, né, subi, aí eu vi um quadro lá no altar, aí eu falei assim, aí pra quem estava do meu lado, eu falei assim, quem é aquilo ali? Aí falaram pra mim assim, é Baba Tishid, foi a primeira encarnação de Swami. Aí eu pirei, né? Como é que eu sonhei com essa pessoa sem nunca ter visto? Aí, enfim, eu cada vez mais apaixonada, cada vez mais encantada com as lilas de Swami. Assim, quem dá um passo em direção a ele dá 100 em direção a gente, né? Então, é isso. Swami, olha, quem tem a sorte, né, de estar no círculo dele, assim, porque tem muitas pessoas que amam outras formas, né, de Deus, ou não amam forma nenhuma, como no caso dos judeus e tal. Mas, assim, eu me sinto uma escolhida, assim, no ser. Aqui é o meu círculo de devotos. Eu não tenho palavras para dizer o tamanho da minha honra.
o Ana fala, né, que a gente tem que olhar para as pessoas sabendo que tudo é Deus. E me imaginando assim, que eu estou atendendo uma pessoa, mas é Deus que está ali animando aquele corpo. Aí eu atendo outra pessoa, Deus animando aquele corpo. E quando eu estive assim, trabalhando durante um pouquinho tempo lá na escola SAI, para mim é um ashram. Que energia é essa? Que energia forte é essa? É energia de fome, né? Assim, e quando eu olho para cada uma daquelas criancinhas, eu vejo assim, Deus pequenininho, a gente coordenadora, a diretora, assim, Deus um pouco maiores, entendeu? Assim, a gente leva essa sensação, mesmo que a gente não consiga o tempo todo sentir isso, porque nós estamos caminhando, nós ainda não chegamos, né, a nós mesmos, de que, assim, quanto mais a gente se aproximar e se dedicar e amar loucamente Swami e sua obra, né, sua vida, seus ensinamentos, mais a gente vai ter essa proximidade, né, com ele mesmo, né, uma coisa assim de amor mesmo. Eu gosto muito dessa coisa de amor, de Radha Krishna, né, aquela coisa assim, íntima, né, próxima, assim. Então é o que eu tenho buscado, assim, sentir que Swami me ama, eu amo Swami, é um romance, mas às vezes eu preciso de mãe, ele vem, é minha mãe, às vezes eu preciso desabafar, ele vem, é meu amigo. Swami é tudo pra mim. Convocação de Sri Satya Sai Baba. Devotos meus, cada um de vocês tem uma parte importante a cumprir nesta vida. Minha missão atingiu o momento no qual cada um tem uma tarefa a realizar. Este planeta na galáxia, a qual pertenço, tem um importante propósito, o qual a todo momento está aflorando aos nossos olhos. Eu os convoco para que irradiem devoção de dentro de seus corações e assim o invisível poder que tem abrangerá todos os que se aproximarem de vocês. Para assegurar êxito maior nas tarefas que lhes incumbe, sempre se mantenham concentrados em mim. Compartilhem esta pureza de coração dentro de vocês com todos os seres humanos, com todas as criaturas viventes, e não esperem recompensas pelo que fizerem. Esta parte de minha missão será levada a cabo em absoluto silêncio. Vocês são instrumentos meus. Por meio de vocês, meu amor se difundirá. Estejam sempre conscientes de que, no momento em que se deixarem submeter a seus próprios egos, meu trabalho se interromperá. Quando, porém, superarem suas negatividades novamente, voltarão a ser fontes minhas. Meu amor se multiplicará por todo o mundo. Eu os tenho preparado ao longo de muitas encarnações. Eu os tenho atraído a mim. Em suas encarnações passadas, dei grandes avanços em minha missão, a qual não tem fim. O trabalho de vocês, portanto, não terá fim também. Saibam que eu estou dentro de vocês e fora de vocês. Não há diferença. Descartem para sempre suas mesquinharias. Agora, vocês são eu e eu sou vocês. Não somos diferentes. A bênção de minha presença, de mim, se irradia sobre vocês e através de vocês. Talvez não se apercebam desta minha ação constante. Permaneçam puros de coração e de alma, e assim, durante a vida inteira,
a humanidade toda será beneficiada por suas especiais virtudes. Outras pessoas também a mim virão se unir, quando eu as chamar para perto. Aproxima-se o tempo em que toda a humanidade viverá em harmonia, e isso ocorrerá muito antes do que imaginam. Antes que esse tempo chegue, mantenham-se preparados para o que seja necessário, pois a todo ser vivo será desvelado o sentido da vida. Ninguém o pode imaginar. Paira além de toda humana compreensão. Posso adiantar-lhes que sua beleza é magnificente, que ninguém, mesmo em sonho, a pode conhecer. E, enquanto em silêncio realizarem o trabalho, eu os abraçarei de encontro a meu coração, e daqui em diante suas almas se elevarão e seus olhos manifestarão minha presença. É deste cume da montanha do Senhor, onde todos os universos são apenas um, que lhes falo. Permaneçam conscientes de minha tarefa, amados devotos. A respiração de vocês carregará a fragrância das flores do céu. O exemplo que derem será o mesmo dos anjos. A alegria que desfrutarem será minha felicidade. Satya Sai Baba, tirada da Lições do Avatar número 1. Thank you for teaching me what life really is. Thank you for the awareness that you have given me. And thank you for the happiness that you have imparted by giving me this opportunity to serve